Então, nós vamos estudar mais uma lição da noite de hoje, do livro Instruções Psicofônicas, que nos diz sobre o sono. É importante a gente saber o além do sono, né? E aqui é uma lição trazida em reuniões com Chico Xavier, lá para o ano de 1955, em fevereiro, e nos traz aqui através de Calderaro, né, esse instrutor espiritual que o André Luiz sempre se refere às suas tarefas espirituais, né, no campo da escrita, dos livros, e ele vai nos trazer um assunto que para todos nós é muito importante. E ele fala, então, sobre, a palavra dele era direta, falando sobre o seu discurso muito breve, ele sempre abordava, né, alguns apontamentos alusivos à nossa conduta espiritual durante o sono físico. Estudo esse que consideramos de real valor para a nossa edificação. É importante porque vamos saber para onde que vamos, a hora que dormimos, o que vamos fazer assim que deixamos o corpo através do sono físico, né? Qual é a nossa tarefa? Ter o cuidado para que a gente possa realizar essa tarefa com dignidade, com fidelidade. E ele passa a nos dizer o seguinte, e que de passagem por o nosso templo, rogo, venha para ocupar-lhe a atenção com alguns apontamentos ligeiros em torno da nossa tarefa habitual. Então, ele comentando ali naquele recinto, né, naquele templo, como nós nos encontramos, apontamentos ligeiros sobre as nossas tarefas habituais, assim que deixamos o corpo através do sono. E ele diz, dia e noite no templo simbolizam existências e morte na vida. Não há morte libertadora sem existência edificante. Então, não vamos nos libertar assim que sairmos do corpo e nem no momento do sono, sem uma vida edificante. Ele diz que não há noite proveitosa sem dia correto. Então, o cuidado que nós temos que ter, né? Se nós quisermos uma noite proveitosa, ir para estudos, termos encontros proveitosos com os nossos benfeitores, nós precisamos ter um dia correto. E temos que vigiar, temos que nos conduzir, né, em todo o nosso dia a dia, corretamente com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, para que a noite possa ser também proveitosa, né? Vocês não ignoram, diz ele, que a atividade espiritual da alma encarnada, que somos nós, né, estende-se além do sono físico, as tarefas nossas, né? Essas atividades que fazemos aqui, quando estamos encarnados, nós continuamos ela além do sono físico. No entanto, a invigilância e a irresponsabilidade à frente de nossos compromissos geram em nós prejuízo quando na Terra as alucinações hipnocóticas todas as vezes que nos confiamos ao repouso. Então, veja bem, se a gente não tiver vigilância durante o dia, não formos responsáveis com as nossas tarefas, nós podemos ter grandes prejuízos, ser hipnotizados quando sairmos do corpo e não vamos fazer o que queremos. Vamos fazer aquilo que somos ali magnetizados, né? Veja bem, é natural que o dia mal vivido exija a noite mal assimilada. O dia mal vivido é natural, ele diz, que exige uma noite mal assimilada. Aqueles sonhos, né, que a gente tem, passou muito medo, não sei onde que foi, sabe, ficou assim horrorizada. É porque o nosso dia ele não foi bem vivido.
Então, as nossas noites, nós não temos condições de assimilar onde fomos, o que fizemos, através do sono. O espírito menos desperto para o serviço que lhe cabe, certamente encontrará, quando desembaraçados da matéria tensa, desembaraçado do corpo físico na hora do sono, né? Trabalho imperioso de reparação e a executar. Por esse motivo, grande maioria de companheiros encarnados gasta as horas de sono exclusivamente em esforços compulsórios de reajuste. Quantas vezes a gente sonha assim, né, lutando para a gente se reajustar pelo ideal que a gente tem, pelo modo de ser, o modo de sentir, o modo de falar. Então, na maioria das vezes, nós, os encarnados, gastamos as horas do sono exclusivamente em esforços compulsórios de reajuste. Mas, se o aprendiz do bem atende à solução dos deveres, que é a vigília, que quando estamos acordados, né, que a vigília lhe impõe, torne-se, como é justo, além de veículo físico precioso auxiliar nas realizações da esfera superior. E veja a vantagem, né, que a gente pode ter se o aprendiz do bem atender à solução dos deveres que a vigília lhe impõe. O nosso trabalho do dia a dia, mas que a gente cumpra esses trabalhos, não deixe sem fazer aquilo que a gente sabe que é nosso dever, né? Torna-se, como é justo, além do veículo físico, além do corpo, né, de quando estamos no corpo, no sono, precioso auxiliar nas realizações da esfera superior. Olha a condição também que nós podemos estar, né? Convidamos assim a vocês, tanto quanto aos outros amigos, a quem nossa palavra possam chegar, a todos nós que estamos aqui ouvindo, né, essa mensagem instrutiva, e a todos que possam chegar à tarefa preparatória do desencanto noturno, através de dia retamente proveitoso, através do dia retamente aproveitado, a fim de que a noite constitua uma província de reencontro das nossas almas em valiosas conjunções de energia, não somente a benefício de nossa experiência particular, mas também a favor dos nossos irmãos que sofrem. É aquilo que a gente fala, né? Nós estamos num trabalho encarnados na hora da vigília, como agora, mas assim que vamos para casa, nós, dependendo do nosso sentimento, do nosso pensamento, do nosso desejo, nós voltamos às tarefas na mesma casa, no auxílio aos irmãos, né, que sofrem. Não só agora realizamos tarefa, vamos dormir, vamos deixar o corpo na cama e sair para o trabalho, né? Muitas atividades podem ser desdobradas com a colaboração ativa de quantos ainda se prendem ao instrumento carnal. Veja bem, muitas atividades podem ser desdobradas com a colaboração ativa de quantos ainda se prendem ao instrumento carnal, principalmente na obra do socorro ao enfermo, que chameia por toda parte. Porque sabemos, né, que fora do corpo, muitos irmãos precisam de ajuda, enxameiam, né, de dores, de aflições. Estamos assim, todos nós, no corpo, fora do corpo, estamos precisando de muita ajuda. E nós, os encarnados, poderemos também ser instrumento desses irmãos, participando do socorro aos enfermos no corpo, e ao dormirmos, continuar a nossa tarefa na hora do sono. E Caldelaro fala: vocês não desconhecem que quase todas as moléstias
rotineiras são doenças da ideia. Veja bem, as nossas doenças, quase todas, são doenças das ideias, centralizadas em coagulação de impulsos mentais, e somente ideias renovadoras representam remédio decisivo. Se renovarmos o nosso ideal, mudarmos as nossas ideias, nós vamos conseguir, né, o remédio decisivo para a nossa cura. Vamos tomar decisão. Eu não quero continuar como estou. Com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, eu quero mudar a minha vida. Então, como nos diz aqui o nosso irmão benfeitor, né, ele diz que as nossas doenças rotineiras são doenças da ideia. A gente cria um pensamento que está doente, amanhã ou depois a gente se encontra realmente doente, né? E podemos mudar nossas ideias e buscar esse remédio decisivo para a nossa cura. Por ocasião do sono, é possível a administração de amparo direto e indireto às vítimas do labirinto as vítimas do labirinto de culpa e das obsessões deploráveis, por intermédio de transfusão de fluidos e de raios magnéticos, de emanações vitais e de sugestões salvadoras, que na maioria das partes dos casos, somente os encarnados, com a assistência da vida superior, podem doar a outros encarnados. Além do benefício a nós, aos desencarnados, e além também os desencarnados, nós podemos colaborar. Veja bem, através do quê? Muitos irmãos nossos que se encontram como vítimas nos labirintos de culpa e das obsessões deploráveis, já sem condições de se controlar, sem condições de, muitas vezes, dominar a sua vontade, pode-se ser intermediário, os encarnados, através da transfusão de fluidos e de raios magnéticos. Olha só, nós estamos aproveitando a nossa encarnação ou estamos deixando para depois, deixando para adoecer, né? De emanações vitais com sugestões salvadoras, que na maior parte dos casos, né, somente os encarnados, com a assistência da vida superior, podem doar a outros encarnados. Olha que bênção, né? E benfeitores da espiritualidade vivem apostos, aguardando os enfermeiros de boa vontade. Samaritanos da caridade espontânea, que superando inibições e obstáculos se transformem em cooperadores diligentes na extensão do bem. Veja bem, os benfeitores da espiritualidade estão apostos, aguardando os enfermeiros, tanto encarnado como desencarnado, né? De boa vontade. Samaritanos da caridade espontânea, porque tem que sair de nós esse desejo de ajudar. Tem que ser espontâneo, essa boa vontade, esse desejo de querer fazer, mesmo que saiba que somos pequenos, mas a gente tem aquela vontade de ajudar, né? Então, os benfeitores estão a posto. Quando surgir um de nós com boa vontade para ajudar, eles virão nos ajudar, eles estarão presentes como estão na nossa vida, né? Se vocês desejam partilhar semelhante concurso, dedique alguns momentos à oração cada noite, através do mergulho no refazimento corpóreo. Olha só, é uma receita, né? Se nós estivermos desejando compartilhar de semelhante concurso do bem, fazer o bem,
que nos dediquemos alguns momentos à oração, cada noite, antes do mergulho no refazimento corporal. Antes de dormirmos, né, fazer a nossa prece, desejando participar também do auxílio, se for possível, os benfeitores nos auxiliar, nos conduzir, iremos sim. Contudo, não basta a prece formulada só por só. Veja bem. É indispensável que a oração tenha base de eficiência no dia bem aproveitado. Olha que interessante, porque a gente às vezes faz uma prece só por fazer, uma prece só por só, né? Mas é preciso que a gente tenha, né, um dia e a nossa oração, ela seja bem aproveitado, né? O nosso dia para que a nossa oração, ela possa ter o valor que a gente deseja. Esforço em prol da compreensão fraterna é um ponto importante. Esforço em prol da compreensão fraterna, deveres irrepreensivelmente atendidos, os nossos deveres, os deveres do dia a dia, que a gente possa atender, para que ninguém venha, mas você não cumpriu com esse dever, você não fez isso que tinha que fazer, né? Irrepreensivelmente possa ser atendido, né? Bons pensamentos, respeito ao santuário do corpo, porque temos que respeitar o nosso corpo físico, né? Solidariedade e entendimento para com todos os irmãos do caminho. Olha só, tem uns componentes, né, que a gente vai ter que colocar na vida da gente. E, sobretudo, com a calma, que não chegue à ociosidade. Não é aquela calma, não, deixa para amanhã, está tudo bem, vai dar certo. Não, porque aí já parte, né, para a ociosidade. É uma preguiça da gente cumprir com os deveres. Com a diligência que não atinja a demasiada preocupação, também não é se preocupar e se tornar perturbado, porque eu tenho que ajudar. Olha só o equilíbrio, né, que são nos colocados nessas lições para que a gente tenha um trabalho eficiente. Se a gente conversar com alguém mais perturbado que a gente, como que vai ficar, né? Então, para que não atinja uma demasiada preocupação com a bondade, que não se torne exagero também, né? Efetivo e com a retidão, que não seja aspereza contundente. Porque às vezes a gente é tão assim reto, correto, né? Que é duro com o outro. É áspero com o outro, porque a gente acha que está falando a verdade. Tem que ser assim. Olha que equilíbrio nós temos que manter para que a gente possa, quem sabe um dia que a gente tomar essa decisão, estarmos prontos aqui, como encarnado, para que os nossos benfeitores da espiritualidade superior, eles possam vir, que eles estão nos aguardando. Os enfermeiros, que de boa vontade, os samaritanos da caridade espontânea. Podemos ser nós, né? Para nos ajudar. Porque se a gente tiver com aquela calma tão demasiada, né? Aí eles vão nos inspirar. Vamos socorrer, vamos fazer um trabalho, mas a gente fala, não, hoje eu estou cansado, hoje eu estou doente, hoje eu não posso ir. Aí perdemos a oportunidade. Veja bem que interessante a gente estudar para a gente aprender ter o nosso próprio comportamento como cristão, como trabalhador. Em suma, não prescindirão do equilíbrio que converta a oração da noite numa força de introdução à espiritualidade enobrecida. Nós precisamos, né, estar bem equilibrado para que os nossos benfeitores possam nos ajudar através da prece bem equilibrada,
bem consciente, bem responsável, para que eles possam nos ajudar. Através da meditação, da prece, o homem começa a criar a consciência nova que o habilita a atuar dignamente fora do corpo adormecido. Que maravilha, né? A gente aprender tudo isso. Vamos tentar gravar, né? Porque, olha, se a gente manter esse equilíbrio emocional, mental, sentimental, tudo que fizermos, cumprir os nossos deveres, sem que ninguém possa nos repreender, né? Mas que a gente possa ter aquela consciência com leveza, com equilíbrio, estamos prontos a receber inspirações que vamos também assistir os outros. E ele diz assim: consagrem-se à iniciação a que nos referimos e estaremos mais juntos. Olha quem está dizendo isso para nós, né? O benfeitor Caudelário. Já pensou? Consagre-se à iniciação dessa tarefa que nos foi passada, nos foi trazida, né? A que nos referimos e estaremos mais juntos. Quer dizer, os benfeitores estão junto com a gente, mas é preciso cumprir os nossos deveres. E ele diz: é natural, não venham a colher resultados de imediato, de hoje para amanhã, né? Nas faixas menomínicas da recordação. Mesmo que a gente consiga trabalhar já, a gente não vai muitas vezes recordar dos trabalhos que a gente faz na vida espiritual. Mas, pouco a pouco, nossos recursos associados crescerão. Pouco a pouco, os nossos recursos encarnados e desencarnados, benfeitores, eles vão crescer, oferecendo-nos mais alto sentido de integração com a vida verdadeira e possibilitar-nos o avanço progressivo do rumo de mais ampla dimensão nos domínios do universo. Olha só as nossas condições, como vão crescer, né? As nossas possibilidades de ajudar. Um avanço progressivo no rumo da mais ampla dimensão nos domínios do universo. Poderemos estar trabalhando dia e noite no corpo físico, fora do corpo físico, mas depende de nós. Os benfeitores estão nos aguardando. Os benfeitores da espiritualidade, eles vivem apostos, porque, como nos diz aqui, o sofrimento dos nossos irmãos estão, assim, enxameando por todas as partes do universo, no corpo, fora dele. Então, vamos guardar aquilo que nos faz equilibrados, para que a gente possa entrar em sintonia com os nossos benfeitores, para que o trabalho possa se realizar em benefício de todos. Aqui deixamos assimiladas nossas lembranças, que encerra igualmente um apelo ao nosso trabalho mais intensivo na aplicação prática do ideal que abraçamos. Porque a gente abraçou a doutrina espírita, esse trabalho de assistência, né? Mas precisamos preparar para a gente estar ligados à equipe espiritual. Aplicação mais prática do ideal que abraçamos, porque a alma que se devota à reflexão e ao serviço, ao discernimento e ao estudo, vence as inibições do sono fisiológico e desde a Terra, desde agora que estamos aqui, vive por antecipação, olha só, na sublime imortalidade. Nós podemos agora, no corpo físico, vivenciarmos o espiritual. Estamos aqui num trabalho de assistência, né? Vai depender de nós, do nosso sentimento, dos nossos equilíbrios, né? Para que a gente possa
continuar a vencer as nossas inibições, o nosso medo. Ai, mas quem sou eu? Eu não tenho condições. Temos sim. Temos boa vontade? Estamos fazendo um trabalho voluntário? Todos os trabalhos que fizermos, nós temos a companhia dos nossos benfeitores espirituais. Então, nós vamos antecipar, né, a sublime imortalidade. Já estamos no corpo vivendo o espírito que somos. Olha só, o nosso progresso, ele vai ser maior, né, mais aproveitado. Mas aí, nós estudando agora o Evangelho, o Pão Nosso, olha a lição importante também, a 69, que nos diz, necessário acordar. Se a gente não acordar para essas tarefas, não temos como trabalhar na equipe de benfeitores espirituais. Nós vamos fazer porque eu tenho o dever de ir, eu tenho que ir, me falaram que é minha obrigação, tenho que estudar, tenho que fazer. Não, você tem que ter vontade, ter garra mesmo, né? Então, é necessário acordar. Para nós acordar, depende da nossa boa vontade. E nos diz Paulo, capítulo 5, versículo 14, ele diz, desperta, ó, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Olha aí, nós temos tudo para realizarmos tarefa em benefício nosso e dos outros, né? Olha o que Emmanuel nos traz. Grande número de adventícios ou não, aos círculos do cristianismo, acusa forte dificuldade na compreensão e aplicação dos ensinamentos. Todos nós reclamamos, né? Ai, mas eu sei, mas eu tenho tanta dificuldade de aplicar na minha vida o que eu aprendo no Evangelho. Olha como Jesus, né, Paulo, naquele tempo, já sabia que a gente tem essa dificuldade. Alguns encontram obscuridade nos textos, dificuldade, não entendo, né? Outros preservam nas questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam, rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Às vezes a gente reclama até do meu corpo, né? Hoje não estou disposta, estou meio assim, assado, acho que não devo ir. A gente até reclama do corpo, né? Do corpo físico, que é esse envoltório nosso é necessário para a gente se preservar aqui na terra. E para preservar o nosso corpo físico, quanto mais trabalharmos com boa vontade, com dedicação, mais a saúde a gente vai se encontrando com ela, né? Porque os médicos espirituais estão conosco, nos ajudando. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecemos dormindo. Tudo isso que a gente reclama, das dificuldades que a gente tem na vida, da minha participação nos trabalhos, o Evangelho está falando. Isso, os amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre. Por que ocorre essa nossa falta de ânimo, de boa vontade? Porque permanecem dormindo para as tarefas do espírito que somos. Vítimas, olha só, meus irmãos, vítimas de paralisias das faculdades superiores. Olha aí, não despertamos essas faculdades superiores que, para dizer, eu sou espírito, eu preciso aprender tarefas aqui, agora, enquanto estou no corpo, que valerão para mim na hora do sono e aí, além do corpo também. Quando eu deixar esse corpo físico, eu continuarei as minhas tarefas. Porque o que vamos fazer na vida espiritual? Trabalhar para ganhar dinheiro? Não, né? Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles sugestivos e santificantes, todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cena sagrada, digna de louvor, mas depressa, a gente sabe que a gente precisa, né? Mas depressa a gente relega ao esquecimento, esquece das tarefas. O coração não adere às tarefas. Dormitando, amortecido, incapaz de analisar e de compreender a sua própria necessidade como encarnado. A criatura
diz Emmanuel, necessita indagar de si mesmo o que faz, o que estamos fazendo aqui na Terra. O que estamos fazendo conosco mesmo aqui na Terra, deixando as horas e os dias passarem? O que deseja? O que a gente deseja? Vamos questionar, vamos perguntar para nós mesmos. O que desejamos para nós e para os outros? A que propósito atendemos e a que finalidade somos destinados a estar aqui no corpo físico? Olha, perguntas importantes. Primeiro, a criatura necessita indagar de si mesmo. O que faz? O que eu faço no campo do bem? O que deseja? O que eu estou desejando para mim e para os outros? E a que propósito atende? E a que finalidade nós estamos destinados a estarmos aqui na Terra? A deixar as horas passarem, sem aprender, sem trabalhar, sem socorrer os nossos irmãos, quando já temos esse entendimento? E Emmanuel continua dizendo, faz-se indispensável examinar-se, emergir-se da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Olha bem, nós precisamos examinar, precisamos nos sair da animalidade ainda que estamos, porque a gente não sente a dor do outro, a gente não sente que todos somos irmãos, não é? Isso é de quem? Devemos erguer para senhorearmos o nosso próprio caminho, para estarmos atentos ao que eu estou fazendo aqui na Terra, por que eu reencarnei, qual é a minha tarefa, eu estou, como nos diz aqui as perguntas, a minha finalidade se destina a quê? A comer, beber, dormir, procriar, né? Vamos perguntar a nós mesmos. Então, aí ele continua dizendo assim, grandes massas, grandes populações, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através da circunstância de cada dia. O que eu posso, hoje eu fiz. Não fiz muito, não, fiz só um pouquinho, mas assim, sabe? Estava no meu caminho, estava na minha estrada, eu ajudei, eu fiz aquilo que eu pude. A gente não se esforça para fazer mais. Então, essa grande massa, supostamente religiosa, vão sendo conduzida através da circunstância de cada dia. Quais fileiras, olha só, meus irmãos, de sonâmbulos inconscientes é a nossa situação aqui na Terra. Sonâmbulos inconscientes dos deveres espirituais que recebemos de Deus. Por isso reencarnamos, para cumprir esses deveres espirituais. Mas estamos dormindo. A lição nos convida. Necessário acordar. Acordar, mudar o nosso rumo, né? Saber a quem estamos atendendo, por quê. E como nos diz Emmanuel, né? A necessidade de sairmos desse sonambulismo, dessa inconsciência. Nós somos filhos de Deus. Temos certeza que estamos aqui na Terra para buscar o nosso progresso. E enquanto a gente não busca conhecer a nossa tarefa, irmãos nossos, que na vida espiritual a gente prometeu trazê-los ou ajudá-los assim que reencarnamos, eles estão nos trazendo as dores deles, o sofrimento, as perturbações, e nós estamos aqui como sonâmbulos também, porque não cumprimos as nossas tarefas. Fala-se em Deus, olha só, em fé, em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. A gente fala, né? Eu tenho fé, sim. Qualquer coisa a gente já não acredita mais. A gente fala em Deus, mas será que Deus está me vendo aqui na Terra? Estou sofrendo tanta dificuldade. Aí a gente começa a se questionar, né? Então, veja bem, a gente tem que sair dessa estranha atmosfera de escuros pesadelos. Vamos em frente, vamos lutar. Os benfeitores estão nos aguardando, os enfermeiros do bem
de boa vontade aqui na terra, encarnados ou desencarnados, para cumprir os deveres. E ele termina dizendo assim: sacudidas pela enorme corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhões dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem pelo esforço pessoal, porque o esforço é pessoal, é de cada um. Todos sabemos os nossos deveres, mas nenhum dos nossos amigos espirituais podem fazer a nossa tarefa. Então, até que a gente se acorde, né? Estamos dormentes, estamos cegos para as tarefas que viemos realizar em nós mesmos. E até que a gente desperte tudo isso para a gente levantar, né? Pelo esforço próprio, a fim de que o Cristo, Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos esclarecer. A gente está dormindo na nossa situação aqui na Terra, como cegos, né? Sem buscar o nosso rumo. Aqui viemos, vamos perguntar a cada um, hoje a gente tem essa oportunidade de estudar o Evangelho. Né? Qual é o nosso destino? Vamos se olhar o nosso destino, vamos saber por que viemos, o que temos que fazer, né? E vamos correr em pressa para que a gente possa distribuir os nossos sentimentos carinhosos, de compreensão, de amor, de fraternidade. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a despertar para a vida que somos, espíritos eternos. Que assim seja.